Instituto Servos, a você graduando do Centro de Referência de Teologia Bíblica. Bem-vindos ao nosso curso, bem-vindos à nossa Faculdade de Educação Teológica. Hoje começam as aulas e nós vamos iniciar os nossos estudos tendo uma aula aberta. Para isso convidamos o nosso diretor-presidente, pastor Valberto Magalhães Salles, para conversar com você, querido aluno, e até mesmo a você que não é aluno, uma vez que essa aula é aberta, disponibilizada ao público através do YouTube. Vamos ouvi-lo falar sobre a importância da teologia para o serviço cristão, para que você entenda a razão principal pela qual você deve estudar teologia, ou as razões. E esta aula aberta tem por objetivo divulgar o nosso curso de graduação livre em teologia. Nós temos atualmente uma turma presencial de bacharel livre em teologia na sede do Instituto Servos em Pedreiras e também uma turma de bacharelado livre em teologia EAD, feito diretamente na plataforma do Instituto Servos, com aulas online, o mesmo conteúdo do presencial, as mesmas avaliações e a mesma qualidade. Portanto, a você que está conosco nessa aula aberta, bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, deixe o seu comentário e vamos agora a esta aula aberta com o professor Valberto Magalhães Salles. Deus a todos abençoe. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um início de semestre, a retomada dessa caminhada que eu costumo chamar de prazerosa aventura do aprender. Se você está aqui, você está no caminho certo, fazendo uma jornada feliz e abençoadora. Então, vamos falar nesse início de semestre, nessa aula de retomada do semestre, sobre a teologia e o serviço cristão. Um tema extremamente importante, visto que todo o conhecimento na atualidade está ameaçado pela desinformação, pela adulteração de conteúdos, e não é diferente com a teologia. E eu quero começar a nossa reflexão com uma pergunta. Teologia para quê? Para que teologia? Estudar teologia por quê? Aprender teologia, fazer teologia, para quê? Eu vou começar pela resposta falsa, negativa, equivocada. A teologia não tem como prioridade fazer você saber, saber por saber. Não é essa a essência da teologia. Algumas pessoas estão estudando teologia a fim de saber mais que. Eu quero conhecer mais do que fulano, eu quero saber se o que fulano está pregando, ensinando, falando é verdadeiro ou falso. Muitas pessoas estão se apegando a teóricos sem conhecer a vida, o fundamento, a autoridade desse determinado teórico que ele está levando em consideração, que às vezes ele fez uma leitura superficial, primária, e não se apropriou de um outro conhecimento, não tentou ver o contraditório, como isso acontece. E vamos tentar responder: teologia para quê? Por que eu vou estudar teologia? É possível que nós tenhamos alunos estudando teologia porque ela se tornou uma questão de pré-requisito para acesso ao ministério de uma determinada convenção. Quais os motivos que trouxeram você que a sala de aula, a experiência da investigação no estudo da teologia? Se você tem consciência de que a teologia é um instrumento para o serviço cristão, então você já deve estar disposto a trabalhar para Deus. Que área você trabalha para Deus ou pretende trabalhar para Deus? Trabalhar em favor dos homens, mas sabendo que está fazendo uma obra para Deus. A teologia
é para o serviço cristão. Hoje, em função das questões comerciais, pelo fato de que alguém fez uma seleção do tempo, às vezes até necessária, e escolheu, não, eu vou estudar teologia, eu não vou fazer uma outra graduação, uma graduação secular. Com essas especulações do tipo, por exemplo, o MEC reconhece? É reconhecido pelo MEC? Bom, eu não vou dizer que isso não tenha o seu valor, que alguém esteja buscando o reconhecimento pelo MEC, que possa responder na hora do preenchimento de um formulário que tem nível superior ou coisa parecida. Mas a teologia não serve para isso. A teologia é para o serviço cristão, o serviço para Deus. E eu não compreendo, não consigo compreender, mas de forma nenhuma, que o MEC seja a autoridade regulamentadora, reconhecedora de um curso de teologia. Foge dos padrões, dos princípios de para que a teologia serve. Eu acredito que os bons profissionais que o MEC pode ter devem sentar e ouvir sobre Deus, por aqueles que se aprofundaram em estudar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, o caráter, as obras, a criação, o relacionamento do Criador com as suas criaturas. Aqueles que se aprofundaram nisso, de forma teórica e prática, são autoridades para falar sobre isso. Portanto, meu querido aluno, teologia é para o serviço cristão. E não é um trabalhador descomprometido da sua matéria, porque a teologia é um instrumento para nós servirmos melhor. Servirmos melhor. Todos os chamados, todos aqueles chamados à santa vocação celestial, eles podem fazer alguma coisa para Deus. Mas a teologia, estudo sistemático, devotado e sério das Sagradas Escrituras para uma teologia cristã, é exatamente esse instrumento para nós servirmos melhor. Para nós servirmos melhor. Servirmos com mais exatidão, uma vez que não podemos falar em perfeição, com maior percentual de aproveitamento. Nós precisamos servir a Deus e precisamos fazer isso da melhor forma possível. E auxiliados pelo Espírito Santo, nós podemos fazer isso muito bem, muito bem. Então que nós sejamos essa ferramenta aperfeiçoada pelo ensino das Sagradas Escrituras. Comumente a gente ouve falar sobre teologia como ciência. Teologia como ciência. Bom, conhecimento, ciência tem dois significados. Todo conhecimento é ciência. Mas se nós estamos falando do método científico para o estudo teológico, aí nós já queremos categorizar a teologia como ciência ou uma ciência. Não, a teologia não é uma ciência. Nesse sentido, a teologia é um conhecimento formidável que ultrapassa os limites na ciência, navegando pelas águas saudáveis, mais profundas da revelação divina. Como conhecimento, a teologia é ciência, mas pelo fazer teológico, com um rigor metodológico sério, determinado, igual, semelhante ou superior ao do método científico, tudo bem, mas não pularmos para o outro sentido do conhecimento construído a partir do método científico, testado, provado e declarado científico. Não, neste sentido não. Nós navegamos em conhecimentos maiores, melhores e mais profundos do que é capaz de colocar dentro de um teste laboratorial para ser declarado científico. O nosso alvo não é construir uma ciência que explique todas as coisas. O nosso alvo é estar preparado para melhor servir ao reino de Deus, ao Senhor da Seara, que nos concedeu o privilégio de sermos seus auxiliares, seus cooperadores,
que nos fez seus despenseiros. E existe uma qualidade do reino de Deus, um princípio estabelecido no reino de Deus, que para eu fazer, primeiro eu preciso ser. E por isso eu posso afirmar que a teologia é para nos fazer melhor. Teologia para quê? Teologia para nos fazer melhor. Nós só vamos poder fazer melhor se nós nos tornamos melhor. A teologia é primeiro para mim. A teologia pesquisada, estudada, aprendida, desenvolvida por você, ela é primeiramente para você. Se essa teologia não me transforma, se esse estudo, se essa pesquisa não me transforma, ela será uma palavra, uma mensagem sem o necessário poder transformador por aquele que a transmite. Eu gosto do conceito de liderança, que diz que liderança é a capacidade de ser e fazer mais para Deus. Primeiro ser, depois fazer. Jesus disse que a árvore má não produz frutos bons e que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então a teologia é para nos fazer melhor. Melhor crente, conhecimento melhor, comportamentos melhores, intenção melhores. A tua teologia, o teu fazer teológico deve transformar a tua vida para melhor. Fazer de você uma bênção, fazer de você uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais inspirativa. Imagine que se eu não conheço Deus, o meu conhecimento de Deus é muito pequeno e muito superficial, a minha oração também terá essa natureza superficial, pequena, limitada. O hino que eu vou cantar para Deus pode ser qualquer coisa. Afinal de contas, eu estou cantando para um Deus pequeno, um Deus simplista. Como será o meu desejo de agradá-lo com a minha vida? Então, se eu conheço Deus profundamente, eu vou descobrir que Ele é grande, perfeito, que Ele não se contenta com uma letra qualquer de uma canção, que algumas letras de canções são indignas do nome do Senhor, que a minha oração não será uma prece, a repetição de frases, será um relacionamento profundo, exclusivo. Existem alguns padrões para muita coisa, mas não existe um padrão para o relacionamento de Deus com os seus filhos. Até porque o filho participa do relacionamento. E aí nós colocamos dentro desse relacionamento as nossas individualidades com as quais Deus nos fez. Então, se eu conheço Deus melhor, eu vou ser melhor. Eu preciso ser melhor. Se eu conheço a exatidão, a perfeição, a glória da palavra de Deus, o meu comportamento em relação à Bíblia vai ser diferente. Eu vou ser menos tolerante com a heresia. Eu vou ser menos tolerante com dizer qualquer coisa no púlpito, porque eu vou entender que dizer qualquer coisa no púlpito é ferir, é macular a glória daquele que está sendo adorado no culto, a glória daquele que deve ser bendito através da ministração da palavra do Senhor. Então a teologia é para nos fazer melhor. Teologia também é para nos ajudar a inspirar. A nossa vida, ela precisa servir de inspiração. E quando nós fazemos exposição das Sagradas Escrituras, sem inventar qualquer coisa, mas com a fidelidade, com um compromisso de tentar expor, no limite das nossas possibilidades, auxiliados pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, em sua essência, em seu poder, em sua sabedoria e glória, nós servimos de inspiração. E a teologia
é para nos dar essa condição inspirativa. Que outros olhem o nosso modo de vida, que outros escutem o nosso ensino ou a nossa pregação e desejem fazer o mesmo. E desejem sair do anonimato para ser um trombeteiro, para ser um proclamador, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, o reino do Filho do seu amor. A vida do teólogo cristão precisa ter essa inspiração, precisa produzir essa inspiração. E eu não estou me referindo necessariamente à exposição, à pregação. Eu estou dizendo, a vida do teólogo precisa ser inspirativa. E claro, consequentemente, a sua pregação, o seu ensino, terá essa inspiração, terá esse quê de chamamento, de despertar a vocação, de colocar outros na linha de frente da batalha da defesa das verdades do reino, da apologia das sagradas escrituras, dos combates à heresia, de que os crentes sejam edificados, discipulados pela palavra santa do Senhor que transforma, liberta, santifica. Então, teologia é para produzir inspiração. Quanto mais nós estudamos a santa palavra do Senhor, mais nós descobrimos que há muito para ser aprendido, descoberto, desfrutado, e nós podemos levar outros conosco nessa jornada maravilhosa através do processo da inspiração. E, finalmente, nós podemos pensar na teologia como a nossa condição, a preparação para a nossa condição de sermos encontrados como servos úteis. A Bíblia diz, bem-aventurado o servo, quando o seu Senhor voltar, encontrá-lo fazendo assim. Que maravilha nós sermos encontrados na condição de servos úteis. Deus já nos deu o privilégio de sermos chamados para a sua seara, de sermos cooperadores com Ele. Às vezes a nossa vaidade, a nossa soberba nos impede de perceber até a nossa posição nessa grande tarefa. Tem pessoas que têm certeza que a obra missionária é uma tarefa da igreja. Tarefa da igreja. Não, a obra missionária é uma tarefa de Deus, para cuja tarefa Deus chamou a igreja. Deus pede a colaboração da igreja, pede a colaboração de seus filhos. E quem se dedica à obra missionária se torna um colaborador de Deus para a salvação de muitos homens, para a salvação de nações. Mas a obra continua sendo de Deus. Nós somos apenas servos. Nós não somos o Senhor da seara. A igreja não é a senhora da seara. Não, nós somos todos servos. E a nossa alegria é sermos encontrados como servos úteis, que mesmo desenvolvendo o papel de servo, ainda assim seremos recompensados pelo um belíssimo galardão que o Senhor nosso Deus nos dará. Você já pensou sobre isso? Você está servindo em quais frentes de batalha? Você está servindo com zelo, com dedicação? Você está servindo com fidelidade? Está fazendo exatamente como Deus quer que você faça? Se você tem dúvida de como ter certeza, de como saber como Deus quer que você faça, é hora de fazer teologia, de estudar, de pesquisar, de construir conceitos saudáveis, bem fundamentados nas Sagradas Escrituras. Ela tem resposta para todos estes questionamentos. E essa é a teologia. Queridos alunos, eu fecho essa aula dizendo para todos vocês o seguinte: a essência, o livro maior da teologia cristã é a Bíblia Sagrada. Pesquise, estude, compreenda a posição de outros teólogos que estiveram antes de nós. Calvino,
Lutero, tantos outros, inclusive os da nossa geração. Só não esqueça que o seu dever, que a sua essência é o compromisso com o Sagrado Livro. Eu costumo dizer aos meus irmãos que se põem a brigar entre teologia reformada, teologia pentecostal, teologia essa, teologia aquela, eu digo o seguinte: Jesus já salvava, já curava, já batizava com o Espírito Santo, antes de Calvino nascer, antes de Lutero nascer, antes dos outros nascerem. Jesus, o Senhor da Seara, o Senhor das nossas vidas, já faziam todas as suas obras. Eu posso pensar como um, eu posso concordar com outro, eu posso discordar de outros, mas eu preciso ser fiel ao Senhor Jesus Cristo e ao Sagrado Livro. Deus nos abençoe, boa continuidade de semestre, faça o seu estudo, o seu curso valer muito a pena. Até breve.